Eu vou ler as duas notícias e vocês concluam o que vocês quiserem. É um caso que a extrema-direita está nos atacando muito e a gente tem que abordar esse assunto porque se nós somos esquerdistas de verdade, nós somos a favor da luta feminista, nós somos a favor da defesa das mulheres em caso de agressão e não vai ter nenhum passapano em cima dessa questão. Eu vou ler as duas notícias e a gente vai entender direitinho. No jornal Globo, no dia 2 de abril, a gente teve a seguinte notícia que a gente vai trazer aqui para vocês. Vou deixar aqui na tela, vamos colocar aqui na tela para vocês assistirem junto comigo. A justiça determinou que o filho caçula de Lula, acusado de agressão, não se aproxime da ex-mulher. Reportagem da Sara Teófilo em Brasília. Médica registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. Luiz Cláudio nega e diz que vai tomar as medidas cabíveis. Só um esclarecimento antes de vocês saberem, assim, que é importante o jornalista ser transparente. Luiz Cláudio é minha fonte, tá, gente? Eu entrevistei ele 3 vezes, acho que no DCM. É filho do presidente da República, então é ótimo que eu tenha essas fontes dentro da família do presidente. Converso com o Thiago também, que é o neto do Lula, que não é filho do Luiz Cláudio. Converso com outras pessoas da família. E é só pra vocês saberem isso. A Natália Skincariol, que é a ex-namorada dele, eu não conheço. Conheço só de Instagram. Sigo a conta dela quando eles namoravam e eles estavam juntos. E assim, mas eu não conheço eles a nível pessoal. Eu conheço o Luiz como fonte para a matéria. Médica registrou boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. Luiz Cláudio nega e diz que vai tomar as medidas cabíveis. Vamos então para a notícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJ de São Paulo, determinou que o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, mantenha a distância da ex-mulher e deixe o apartamento em que vivia com ela. As medidas protetivas foram concedidas após o pedido da médica Natália Skincariol, que acusa Luiz Cláudio de violência doméstica. Ela registrou um boletim de ocorrência nesta terça passada, na Delegacia da Mulher da Polícia Civil de São Paulo, relatando ser vítima de agressões desde janeiro. Ele nega a denúncia e diz que tomará as medidas cabíveis. Quais são as acusações feitas contra o filho do Lula? O casal manteve um relacionamento por 2 anos e meio. Eles moraram juntos em boa parte desse período. Natália relatou à polícia que já chegou a ser agredida fisicamente, com uma cotovelada na barriga durante uma briga, no final de janeiro. Ela disse ainda que é vítima de violência verbal, psicológica e moral e que tem se intensificado ao longo do tempo. Os episódios de violência, segundo Natália, incluem o afastamento do trabalho por 1 mês devido ao trauma causado pelas agressões, ter sido hospitalizada com crises de ansiedade, receber ameaças e ofensas constantes, doente mental, vagabunda, louca, e ser manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do presidente e possui influência para se safar das acusações. No registro da ocorrência, Natália afirmou que o filho caçula de Lula já disse que o pai iria defendê-lo em caso de denúncias. Ninguém vai acreditar em você, eu tenho poder e você não tem nada, teria dito, segundo Natália. As brigas teriam começado após traições por parte de Luiz Cláudio. Ele me agrediu com uma cotovelada quando eu estava olhando o celular e fotografando as traições, afirmou Natália ao jornal Globo. Em nota, a defesa de Luiz Cláudio afirma que as declarações de Natália são inverídicas e enquadráveis nos tipos de delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por danos morais. Na decisão que concedeu as medidas protetivas, a juíza afirmou que, em uma análise superficial dos autos, o relato de Natália é coerente e verossímil. Diante da possível situação de vulnerabilidade da mulher, verifica a presença dos requisitos legais para a concessão de medidas protetivas, acrescentou a magistrada na decisão. Isso aqui faz sentido, tá, gente? Independente do que for o processo depois, as mulheres são vítimas sistemáticas de violências, né? Então, se você tem um relato que faz razoavelmente sentido, é importante que a justiça conceda medidas protetivas para evitar. Eu estava vendo os dados de feminicídios esses dias e é um número assim assustador.
A juíza determinou ainda que Luiz Cláudio não frequente os locais de trabalho, estudo e de culto religioso da vítima e que ele não estabeleça contato com Natália. Ele poderá retirar os documentos pessoais e bens de uso pessoal do apartamento de ambos, desde que acompanhado por oficial de justiça ou terceiro indicado por ele, sob supervisão da mulher. Por que a gente não falou desse caso aqui antes, gente? Porque, obviamente, por a gente se identificar como de esquerda, esse caso está sendo usado pela extrema-direita e pela direita até institucional para atacar os apoiadores do governo Lula. E nós somos apoiadores do governo Lula, nós temos críticas ao governo, mas somos apoiadores. Mas agora estão saindo mais informações, porque antes só tinha uma nota dos advogados, era uma coisa meio esquisita, e o Luiz Cláudio deu uma entrevista pro portal UOL. Então eu acho legal dar os dois lados da história e dizer que a gente não passa pano se tiver algum crime de fato sobre esse caso. Mas tá noticiado aqui e a gente não vai fugir da pauta, tá, gente? Tá lá no UOL, reportagem da Patrícia Calderon, filho de Lula sobre esse. Jamais a agredi e vou provar a minha inocência. Vamos entender aqui direitinho. Luiz Cláudio Lula da Silva, que tem 39 anos, o filho mais novo do presidente Lula, decidiu quebrar o silêncio na tarde desta sexta, dia 5 de abril. Em entrevista por telefone exclusiva ao UOL, ele nega as acusações de violência física e verbal contra a médica Natália Schincariol, de 29 anos. Na conversa de mais de uma hora, ele disse que as traições mencionadas pela ex são fantasiosas e que nunca se relacionou com ninguém enquanto eles estavam juntos. Conta ainda que, mesmo numa relação de quase 2 anos, não tinham união estável como marido e mulher. Durante a conversa com a reportagem, ele pede inclusive que seja utilizado o termo ex-namorados. Sobre o relacionamento extraconjugal com uma mulher no Amazonas, onde ele é diretor de clube de futebol de um clube da cidade, o Parintins, se eu não me engano, ele conta que a aproximação só ocorreu após o término com a médica. O UOL tá com essa mania de ficar botando subtítulos, às vezes atrapalha um pouco a leitura, mas é isso aí. Sim, ela que tome as medidas cabíveis, mas sem pré-julgamentos que resolvam da melhor maneira. É exatamente o que eu penso, Sérgio. Por isso que eu tô trazendo essa notícia aqui pra vocês, eu não vou fugir da pauta, principalmente porque os bolsonaristas, quando vão nos atacar, eles falam isso. Ah, vocês vocês estão passando pano, vocês estão isso, vocês estão aquilo. Então agora, como a gente tem mais informações que estão públicas, então a gente cobre esse assunto e não deixa nada passar. O que aconteceu? Luiz Cláudio foi acusado por Natália Schincariol de ter cometido violência doméstica, verbal e emocional. Ela registrou um boletim de ocorrência contra ele no último dia 2. Na sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ela uma medida protetiva. A decisão determina que Luiz Cláudio deixe o apartamento onde vivia com ela e não faça contato e nem se aproxime a menos de 200 metros da ex-companheira. O filho do presidente Lula enviou um documento do cartório do registro dos imóveis que mostra a divisão de 50% para cada um na aquisição do apartamento em São Paulo. O documento aponta ainda que o casal não mantinha um regime de união estável. Nem agressões e nem xingamentos. Natália acusa Luiz Cláudio de ter dado uma cotovelada na barriga dela enquanto tentava resgatar o celular dele que estava nas mãos da sua ex. A médica explicou que tentava checar a comunicação do companheiro com outras mulheres e que ele teria sido violento para recuperar o telefone. Disse ainda que Luiz Cláudio a chamou de doente mental, vagabunda e louca. Jamais agrediria ela desde o término do relacionamento em janeiro deste ano, sempre fui muito atencioso com ela. Nunca chamei ela desses nomes todos que ela diz e eu vou provar a minha inocência. Surpresa de aniversário como prova de inocência. Luiz Cláudio mostra uma foto de cesta de café da manhã que teria recebido de Natália após supostas agressões de janeiro desse ano. Ele diz ainda que soube através de amigos em comum que a ex-namorada pretendia realizar uma festa surpresa para ele. Se eu a tivesse agredido de alguma forma, tivesse machucado, você acha que eu teria mandado um presente para mim no dia do meu aniversário? Ela me mandou uma cesta cheia de comida, com mensagem em tudo. Como uma pessoa que foi agredida tem esse tipo de reação? Ela disse a amigos próximos que tinha planejado até fazer uma festa surpresa. A mensagem da cesta tinha um tom irônico. Sossega seu cu, homem infernal. Nesse aniversário espero que você amadureça e se torne uma pessoa melhor. Quero que você se foda. Feliz aniversário, Deus abençoe, assinado Natália. Ele estava bloqueado nas redes sociais dela naquele momento. Segundo Natália, ele havia mandado uma cesta antes para ela pedindo perdão.
No aniversário dele, mandei outra como resposta. Estávamos bloqueados no WhatsApp. Foi o nosso meio de comunicação. Diz ainda que houve sim uma intenção de fazer uma festa de aniversário surpresa, mas foi tudo antes da traição. Quando descobri, cancelei, disse a Natália Skincariol. Apartamento em comum e status de namorados. Um documento relativo ao apartamento no registro de imóveis de São Paulo aponta a divisão de bens de 50% para cada um. Consta no registro também que não há união estável entre o ex-casal. Ela não é a minha ex-mulher, é minha ex-namorada. Ela quer vender essa narrativa, mas nunca foi minha mulher. Assinamos um termo provando não ter união estável na compra do imóvel. Ela mora em Araras e ela não mora no nosso apartamento em São Paulo. Vou brigar na justiça para ter direito de morar lá, porque ela nem usa. Aos finais de semana ela está com a família em Sorocaba. E esse aqui é o documento, a escritura que ele mostrou para a reportagem do UOL. Enquanto a justiça decide, vou alugar um outro lugar para morar enquanto estiver em São Paulo. Enquanto isso, vou respeitar a justiça, que é o que eu posso fazer hoje. A ideia é voltar a morar nesse apartamento até que o juiz determine a venda dele. Natália disse que ele lhe pediu muitas vezes para assinar o documento. Não assinei, tive medo dos processos dele recaírem sobre mim. De toda forma, morar junto há anos, comprar o imóvel e chamar de esposa, creio que seja a união estável. É o que a Natália diz. Traição não, já estava solteiro. Luiz Cláudio nega as traições das quais ele é acusado e diz que não mantinham mais um relacionamento quando se envolveu com outra pessoa. Diz que entrou nos aplicativos de relacionamento no momento em que eles já estavam brigados. Eu nego, não saí com ninguém. Eu conversei com algumas meninas, ela pegou as conversas no aplicativo do Facebook e ela criou esse número de mais de 30 mulheres da cabeça dela. Eu apaguei e deletei tudo na frente dela, já as conversas no celular foram umas 5 ou 6 meninas. Namorada no Amazonas. A entrevista do UOL, a médica Natália Skincariol conta que a gota d'água para a separação foi a descoberta de uma traição do ex-companheiro no Amazonas, onde ele vive, trabalhando como diretor do clube de futebol Parintins. Natália disse que ficou sabendo do caso extraconjugal depois de receber uma ligação do marido e da suposta amante. Luiz Cláudio diz que quando conheceu a moça já estava separado da médica, além de afirmar que se trata de um ficante, também não tinha compromisso com ninguém. Ela já estava divorciada há mais de 11 meses quando nos conhecemos. Eu nunca deitei na cama dela, eu entrei somente uma vez na casa dela para tirar um móvel, eu não frequento a casa dela. Nós nos encontramos na minha casa ou na casa de amigos, nunca tive intimidade de frequentar a casa dela, até porque ela mora com a irmã e o sobrinho. Visita monitorada das filhas. A reportagem teve acesso a documentos em segredo de justiça que apontam que Luiz Cláudio é divorciado e tem 2 filhas menores. No documento há cláusulas que impõem visita às filhas, de forma assistida pela mãe ou pela babá. Questionado pelo tema, Luiz Cláudio respondeu: eu passei pelo pior momento da minha vida durante a Operação Zelotes, em 2015, que fez busca e apreensão nas suas empresas, investigado por suposto tráfico de influência para provar uma medida favorável do setor automotivo. A investigação foi arquivada em 2020. Aí o pessoal reclama que eu tô bebendo café. Fomos ameaçados, todos em cima com a opinião pública. Tudo que eu estou passando hoje, já passei 10 vezes pior. A minha ex-esposa ficou comigo o tempo todo, foi muito corajosa de estar ao meu lado. Quando a gente terminou, ela ficou cheia de traumas e medos das agressões de populares. Por isso a decisão de guarda compartilhada com supervisão. Ligando o ventilador que tá meio quentinho aqui, gente. Ela tem medo de que algo pudesse acontecer, por isso quer proteger as nossas filhas de tudo. Eu, como ex-marido, já sei de tudo que passamos, entendo o lado dela, sempre vou apoiá-la e não quero brigas, quero um relacionamento bom com ela e com as minhas filhas, quero que elas tenham uma mãe e um pai decentes e presentes. As minhas filhas estão ótimas, falo com elas todos os dias, vida que segue, minha vida não vai mudar em nada, nem no meu trabalho, nem na minha vida social. Tenho um ótimo relacionamento com a mãe das minhas filhas, a gente se dá muito bem, a gente viaja juntos, a gente passeia com todo mundo junto, coordenamos as vidas das meninas em conjunto e em comum acordo. Vaidade como filho do presidente. Perguntado sobre o peso do sobrenome, ele diz: quando meu pai ganhou pela primeira vez, eu só tinha 17 anos. Teve um período que sim, lá atrás isso subiu um pouco a cabeça. Claro, todo mundo querendo ser o meu amigo, todo mundo querendo se aproximar, só que de lá pra cá teve muitos tombos levantadas também. Quem trabalha comigo no dia a dia sabe que eu sou pé no chão,
sabe que eu jamais colocaria o nome do meu pai para alguma coisa. Inclusive, eu trabalho aqui no Amazonas desde 2021 e eu fiquei quase 2 anos sem ninguém saber que eu era o filho do presidente. Meu pai me conhece, está chateado por ela ter tomado essa decisão. Ao ser questionado se o pai está chateado com a situação, ele rebateu. Meu pai conhece a minha índole, conhece o meu jeito de ser, sabe que eu jamais faria tal coisa. Ele conhece meu relacionamento com a Natália, ele sabe o quanto respeitoso e carinhoso eu era com ela. Infelizmente, ela inventou essas coisas e ela terá que provar na justiça. Meu pai está chateado por ela ter tomado essa decisão. Ninguém esperava que ela fosse jogar tão baixo. Silêncio do pai. Tenho 40 anos e sei me defender. O meu relacionamento com meu pai não vai mudar. Eu acho realmente que o governo não deve se pronunciar sobre a minha vida particular, não tem nada a ver. Meu pai também não precisa me defender. Tenho 40 anos e sei me defender bem na justiça. Jamais ergueria uma mão para uma mulher ou faria qualquer tipo de agressão. No trabalho, vida que segue e à espera da justiça. No Clube Parintins, onde ele é diretor, não houve maiores repercussões depois da polêmica aberta com a ex-companheira. Eu trabalho com mais de 35 pessoas no clube e ninguém até agora me questionou sobre tudo isso. Ninguém questionou minha índole ou se posicionou contra mim. Todos me conhecem, todos sabem que sou paizão de todos. Nem o dono do clube me pressionou a nada. Tô muito tranquilo e vida que segue. A justiça sempre prevalece. E é isso que me faz e me dá muita tranquilidade para dormir todos os dias, tranquilo. Não perco uma hora de sono. Eu avisei em todas as vezes que ela me ameaçou me denunciar que as mentiras teriam que ser provadas. Agora é esperar a justiça. Mix de sentimentos sobre a ex-companheira. Tenho um mix de sentimentos por ela, raiva, pena, carinho e zelo. Porque eu poderia expor muitas coisas dela na internet, porém não vou fazer isso. Sempre preservei a imagem dela. Não quero o mal dela. Quero que ela siga a vida dela. Seria mais coerente ela desmentir tudo do que levar para a justiça. Como eu falei para vocês, queridos, obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado, Isabel, queridos e queridas. Demos aqui o ponto de vista do Luiz Cláudio. A Natália, se eu não me engano, ela deu uma entrevista pro Metrópolis. Primeiro ela não se identificou, depois ela acabou se identificando. E uma coisa que é importante dizer também, que está nas redes sociais dela. Ela disse para não relacionar o caso com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, independente de quem vocês acham que está certo ou errado na história, os dois estão pedindo para que o caso não seja politizado. Obviamente, os bolsonaristas estão ignorando isso. E é essa questão pra gente entender, meus queridos e minhas queridas. É isso aí, Sérgio Mota.